Olá! Talvez você já tenha ouvido falar que o cristianismo é intolerante, que a religião cristã é intolerante, que a igreja cristã, seja católica, seja protestante, é intolerante e promove perseguição contra os seus opositores ou contra aqueles que são diferentes. Essa é uma ideia que está, de certa forma, disseminada no senso comum da sociedade contemporânea. E ela pode ser referendada pela conduta de muitos cristãos, até mesmo hoje em dia, e ela pode estar respaldada em fatos do passado. Não há como negar isso. Mas essa compreensão de que o cristianismo é uma religião intolerante, uma compreensão, por exemplo, por trás do último capítulo do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, no qual ele afirma uma religião civil que deve não tolerar apenas os intolerantes, e no caso ele estava fazendo alusão aos cristãos. Essa compreensão de que a fé cristã, eu gosto de usar a expressão fé cristã no lugar de simplesmente religião, essa compreensão de que a fé cristã é intolerante, ela simplesmente não é respaldada pela Bíblia, ela não é respaldada por Jesus Cristo, o Senhor dos cristãos, ela não é respaldada pelo Novo Testamento, em especial, pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, verso 28, mas ela também não é respaldada pela história da igreja, ao menos se nós pensarmos a história do pensamento cristão. Eu já afirmei em outros momentos, e não sou eu que faço isso, pessoas muito melhores que eu afirmam isso, que a própria ideia de tolerância religiosa é uma ideia que surge, que brota no próprio cristianismo. E eu gostaria de ilustrar isso com um dos maiores pensadores cristãos da história. Muitos acusam o catolicismo romano de intolerância por conta da Inquisição e coisas assim. Eu não quero entrar nos fatos. Eu quero dizer que mesmo que haja fatos que corroborem essa afirmação de forma nenhuma está respaldada pelo pensamento cristão, pela filosofia cristã, pela teologia cristã. E para isso, para ilustrar isso, eu quero usar aqui uma passagem da Suma Teológica de Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, na segunda parte da segunda parte, a questão 10, questão na qual Tomás de Aquino trata sobre a infidelidade em comum, ou da fidelidade em comum. Existe uma playlist aqui no canal sobre a Suma Teológica, essa playlist está um pouco parada, mas vai então esse vídeo aqui para a playlist da Suma Teológica aqui do Teodidatas, porque afinal de contas estou tratando de uma questão da Suma Teológica. Esse vídeo também vai para outras playlists aqui do canal, dentre elas a de Cristianismo e Filosofia. Como não? E ele está preparando o caminho para um vídeo que eu vou postar na semana que vem sobre o que é a liberdade. Vou postar aqui no Teodidatas. Só para ilustrar aqui, então, ó, aqui está a segunda parte da Suma Teológica, tá bom? Ou nessa edição aqui, o terceiro volume. Veja que é algo considerável. Se você perceber ali atrás, ó, aqui, ali está a Suma Teológica. Obviamente o espaço desse livro está em branco ali, está vazio ali. Ele é o maior, o mais extenso dos volumes dessa edição da Suma Teológica, tá certo? Mas vamos lá. No final eu vou explicar também como que eu cheguei a essa ideia. Obviamente, a minha leitura tão inicial e tão incipiente da Suma Teológica ainda não chegou nesse terceiro volume aqui, não cheguei na segunda parte da segunda parte, né? Mas eu vou explicar como que eu cheguei nessa ideia do Tomás de Aquino, que eu cheguei a essa ideia do Tomás de Aquino. Então, tratando mais diretamente do conteúdo, na questão 10 da segunda parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino trata acerca da infidelidade em comum. Ou seja, ele está discorrendo acerca da infidelidade a Deus. E veja só, infidelidade aqui significa não crer em Deus da forma como a fé cristã ensina. Não crer em Deus da forma como a Bíblia e a tradição cristã ensina. Tá certo? Então,
ao tratar sobre a infidelidade em comum, no artigo 11, então, essa abreviatura aqui toda tá segunda da segunda, né, aqui é segunda parte da segunda parte, questão 10, artigo 11. Nós vamos nos deter sobre o artigo 11 e sobre o artigo 12. A pergunta que Tomás de Aquino responde no artigo 11 é se devem tolerar os ritos dos infiéis. Percebe? Se a Igreja Católica... Vamos para o contexto de Tomás de Aquino, então. O grande pensador do catolicismo romano, o doutor Angélico, um dos grandes, talvez o maior de todos os doutores da Igreja, ele está perguntando se, naquele contexto social em que o catolicismo romano na Europa é predominante, é hegemônico, se devem tolerar os ritos dos infiéis, daqueles que não são cristãos, certo? Essa é a pergunta que ele faz no artigo 11. Em outras palavras, o cristianismo é tolerante? A fé cristã é tolerante? A Bíblia, as Escrituras e a tradição ensinam a tolerância? E Tomás de Aquino responde, a partir da Bíblia e da tradição, que sim. Aqui eu vou pegar só um recorte do artigo 11, mas se você ler no original lá, na Suma Teológica, você vai ver que ele fundamenta a resposta na Bíblia e na tradição. Na Bíblia, nas Escrituras e na tradição da Igreja. E depois o artigo 12 pergunta se os filhos dos infiéis devem ser batizados contra a vontade dos pais. Se os filhos dos não cristãos deveriam ser batizados contra a vontade dos seus pais. E eu já antecipo que foi por causa desse artigo 12 aqui que eu cheguei a esse raciocínio do Tomás de Aquino, por conta do trabalho da professora Melissa Moschella. Vou comentar isso no final do vídeo de forma mais específica, tá bom? Então vamos lá. Quanto à liberdade de culto, aqui a resposta ao artigo... A resposta contida no artigo 11, a questão do artigo 11, então. O governo humano deriva do divino e deve imitá-lo. Ora, Deus, embora onipotente e o sumo bem, permite existam no universo certos males, que poderiam impedir a fim de que a eliminação deles não acarretasse também a de maiores bens, ou resultassem males piores. Por onde, embora pequem em seus ritos os infiéis, podem ser tolerados, ou por causa de algum bem deles proveniente, ou por algum mal evitado, que poderia impedir, eu acho que tem um mas não faz ali, acho que a minha citação ficou incompleta, só um pouquinho. Agora vamos ter que ver aqui, porque não fez muito sentido a leitura dessa forma. Deixa só eu confirmar aqui. Que poderia impedir a fim de que ele... Ah, não, certo. Ah, sim, não, tá certo. Eu é que não prestei atenção aqui na leitura. O que Tomás de Aquino está dizendo é que se Deus elimina certos males existentes no universo, e obviamente, numa perspectiva cristã ortodoxa, não cultuar a Deus na forma como o próprio Deus se revelou significa um mal, nessa perspectiva cristã ortodoxa. Então, embora qualquer expressão de religiosidade que não seja a fé cristã seja em si mesmo um desvio da verdade, esse desvio deve ser tolerado. Por quê? Porque eliminá-lo pode acarretar um mal pior, né? Ou manter essa liberdade pode significar, pode representar a manutenção de bens que são importantes, de maneira que suprimir essa liberdade de culto, uma liberdade estabelecida pelo próprio Deus, suprimir essa liberdade de culto seria, então, suprimir um bem proporcionado pelo próprio Deus à humanidade. Então a conclusão de Tomás de Aquino aqui é, por onde, embora pequem em seus ritos os infiéis, porque não cultuam ao Deus verdadeiro, ou não cultuam a Deus da forma correta, e o pecado aqui nesse sentido seria um erro, né, um desvio, embora pequem em seus ritos os infiéis, podem ser tolerados, ou por causa de algum bem deles proveniente, ou por algum mal evitado. Então, em razão de haver um bem em si mesmo na prática religiosa dos infiéis, muitas religiões, que não o cristianismo ortodoxo, promovem bem, né? E por esse bem, essas religiões devem ser toleradas numa perspectiva do catolicismo
lá medieval, certo? Obviamente a gente pode expandir o argumento para o nosso contexto e para a nossa realidade atual. O objetivo da playlist Suma Teológica Pura e Simples é esse. A gente pode expandir o argumento e pensar da seguinte forma: toda a religião humana, ela é uma certa resposta à ideia de revelação geral de Deus. Deus se revela na natureza, Deus se revela na consciência do ser humano, e existe uma resposta do homem que é encontrada nas religiões. Então as religiões em si são uma forma de bem. Agora, existe, ao lado da revelação geral, a revelação especial. O próprio Deus se revelou especificamente. E nesse sentido, a mais elevada e a melhor religião, ou o único culto verdadeiro para um cristão, é o cristianismo. Mas suprimir as demais religiões é um mal em si, porque as religiões, enquanto promovem o bem, obviamente, né, religiões que promovem coisas como guerra santa e coisas do tipo, não estão em causa aqui, ou ao menos os aspectos da religião que promovem guerra santa e coisas do tipo não estão em causa aqui. Isso deve ser combatido filosófica e teologicamente. Mas na medida em que promovem bens, as demais religiões devem ser toleradas, respeitadas. E ainda mais porque suprimir aquelas religiões seria uma forma de mal, certo? Então esse é o argumento, esse é o raciocínio do Tomás de Aquino, à luz do seu contexto e agora também trazido para a realidade contemporânea. É assim que se faz uma boa hermenêutica, certo? Agora, quanto à autoridade parental, quanto à autoridade dos pais, essa foi a grande questão aqui que me trouxe a esse raciocínio do Tomás de Aquino, foi a grande questão que me levou, foi o grande assunto que me levou à questão 10 da segunda parte da Suma Teológica. O primeiro argumento de que, vamos lembrar que a questão que está envolvida na autoridade parental aqui é se os filhos de não cristãos devem ser batizados contra a vontade dos pais. Lembrando o contexto católico de batismo de crianças, as crianças são colocadas assim na comunidade da igreja por meio do batismo, mas se essas crianças têm pais que não são crentes, isso poderia ser feito? O primeiro argumento do Tomás de Aquino é um argumento com bases utilitaristas, eu concordo, eu reconheço. Por isso eu, inclusive, não concordo com esse argumento na sua formulação, na sua essência. Mas ele não deixa de ser verdadeiro, certo? Eu acho que ele não deve ser adotado enquanto linha de princípio, enquanto princípio de ação, mas ele não deixa de ser verdadeiro. Esse argumento ele é utilitarista, poderíamos até pensar que ele é consequencialista, né? Em que sentido a fé cristã é colocada em risco com o batismo forçado de filhos de não cristãos? Essas crianças, o batismo delas seria um ato puramente formal, e elas seriam ensinadas pelos próprios pais uma fé diferente da fé cristã. Ainda que elas fossem, por causa do batismo, de alguma forma obrigadas a frequentarem a missa, o culto, a igreja, enfim. Mas com isso, então, quando elas chegassem à idade adulta, quando elas tivessem livre-arbítrio, né, quando elas passassem a ter uso do livre-arbítrio, como Tomás de Aquino coloca, elas abandonariam a fé cristã. E isso resultaria em escândalo para a fé. Isso antes prejudicaria do que promoveria a fé cristã, certo? Mas esse é um argumento, como eu mencionei, com bases consequencialistas, ele pode até ser pensado de uma forma utilitarista, então eu não concordo com o princípio do argumento. Eu concordo, é claro que o Tomás de Aquino tem razão quanto à descrição dos efeitos, mas eu não posso concordar com esse argumento em linha de princípio. Agora, o segundo argumento, ele é perfeito e esse aqui é o grande ponto, e é desse argumento que nós retiramos a metáfora do ventre ou do útero espiritual, tão importante hoje, contextualizada, claro, né, na contemporaneidade, para nós compreendermos a autoridade educacional dos pais. Então, o problema realmente, e aqui eu estou 100% de acordo com São Tomás, é a violação da lei natural. A outra razão está em esta prática repugnar a justiça natural, pois o filho, vindo à luz antes de ter o uso do livre-arbítrio,
depende dos cuidados paternos, como de um ventre espiritual. Então, veja que Tomás de Aquino está dizendo, enquanto o filho está no ventre físico, ele depende de todos os cuidados ali daquele ventre, do útero. Uma vez que ele vem à luz, uma vez que ele nasce, ele depende dos cuidados dos pais, como se ele estivesse envolto por um ventre espiritual, por um útero espiritual. Assim também é de direito natural esteja o filho, antes do uso da razão, sob os cuidados do pai. Portanto, seria contra a justiça natural subtrair a criança, antes do uso da razão, a esses cuidados, ou fazer-lhes qualquer coisa contra a vontade dos mesmos. Quando, porém, começar a ter o uso do livre-arbítrio, já começará a ser senhor de si e pode prover-se a si mesmo, no pertencente ao direito divino ou natural. E então deve ser induzido à fé, não coagida, mas persuadida. Veja que coisa significativa isso que nós temos aqui no pensamento de Tomás de Aquino. Fazendo eco à questão anterior sobre a liberdade de culto, sobre as práticas religiosas, sobre as práticas de culto, Tomás de Aquino agora coloca uma questão fundamental acerca da autoridade dos pais, do direito dos pais sobre os cuidados, sobre a formação religiosa, sobre a formação moral e sobre a formação intelectual também, se nós trouxermos para um contexto contemporâneo, na perspectiva da defesa dos direitos educacionais dos pais, que é o que faz a professora Melissa Moschella, dos Estados Unidos, na perspectiva da defesa da educação domiciliar. Veja que raciocínio maravilhoso que nós encontramos aqui em Tomás de Aquino. Defesa da liberdade religiosa e defesa da liberdade, da autoridade dos pais sobre os filhos em aspectos espirituais, morais e também, necessariamente, intelectuais. É um cuidado que vai para muito além dos cuidados físicos, certo? Bom, eu cheguei a esse ponto da Suma Teológica, não na minha leitura da Suma, que está até parada no momento, por isso que a playlist está parada também, mas eu cheguei a esse ponto da Suma Teológica por causa do trabalho da professora Melissa Moschella, que está aqui, que tem um trabalho fantástico sobre os direitos educacionais dos pais, faz isso na perspectiva da tradição da lei natural e ela, então, usa, claro, contextualizando, trazendo para o presente, essa metáfora do útero espiritual do Tomás de Aquino, reforçando que mesmo nesse contexto hegemônico do catolicismo romano medieval, o maior pensador do catolicismo romano afirma com todas as letras que não se deve batizar os filhos de pais não cristãos contra a vontade dos seus pais. E aí nós temos essa metáfora do útero espiritual, e essa metáfora do útero espiritual pode ser levada para questões outras que não apenas o batismo ou a introdução a um tipo de fé, obviamente. Mas ligadas a isso, nós temos então esses direitos de consciência dos pais que formam todo esse plexo de direitos educacionais. E como direitos de consciência se constituem em direitos negativos, por isso o título do livro, Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo. Então eu traduzi um artigo da professora Melissa para o português, eu mesmo escrevi bastante coisa a respeito, usei, trabalhei essa metáfora que a professora Melissa também usa, baseada no artigo 12 da questão 10, da segunda parte da Suma Teológica, e você vai encontrar tudo isso então neste livro. Eu estou falando mais sobre esse livro no Direito Sem Juridiquês. Semana passada fiz uma semana de lives de lançamento e essas lives estão hoje sendo colocadas no Direito Sem Juridiquês também. Tá? Eu ainda não estou com o livro físico aqui em mãos, mas ele já foi editado, ele já foi impresso, ele já estava em pré-venda na semana passada e agora, os envios seriam feitos a partir de 1º de outubro, então você já pode comprá-lo como venda e não como pré-venda, porque nós já estou postando esse vídeo aqui no dia 6 de outubro, tá? O objetivo desse vídeo não foi fazer propaganda do livro, tá bom? Mas
página para compra do livro, caso você tenha interesse, está na descrição do vídeo. Mas o objetivo desse vídeo não foi fazer propaganda do livro, certo? Isso é só uma questão bem acidental aqui no final. O objetivo desse vídeo foi trabalhar essas questões que Tomás de Aquino trabalha de forma tão preciosa, tão clara, tão rica na Suma Teológica, essas questões ligadas à liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de culto. Isso corrobora a afirmação que você encontra por aí, a afirmação de que a ideia de liberdade religiosa ela é uma ideia que ela floresce no seio do próprio cristianismo, certo? Tá aqui então, alguns radicam essa afirmação na Reforma Protestante, é típico dos protestantes fazerem isso, e eu sou protestante, quero deixar claro isso, tá bom? Mas eu preciso reconhecer que aqui no pensamento de Tomás de Aquino está muito claramente afirmada liberdade de crença, liberdade religiosa, num contexto em que o catolicismo romano era socialmente, politicamente hegemônico. A gente precisa lembrar disso, certo? Então, como isso é rico e profundo para nós refletirmos nos dias atuais, né? Eu sei que tem hoje autores como Tiago Vieira e Jean Regina, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, trabalhando muito a questão da laicidade colaborativa do Estado. Eu creio que vai muito nessa linha. Eu ainda não tive o prazer de ler o livro deles, mas eu creio que vai muito nessa linha aí a laicidade colaborativa do Estado, usando lições que a própria fé cristã nos concedeu ao longo da história, a própria igreja cristã, a própria teologia, a própria filosofia cristã, para a consolidação e para a formação da nossa sociedade contemporânea. Nós não podemos, seja num mundo secularizado, seja na tradição cristã mesmo, seja dentro da igreja cristã, nós não podemos esquecer toda essa tradição, toda essa cultura, toda essa base que está por trás daquilo que nós somos hoje, certo? E o resgate do estudo da tradição da lei natural, que tem sido feito no Brasil, entrevistei na semana de lives o professor Vitor Salles Pinheiro, por exemplo. Esse resgate da tradição da lei natural é muito significativo e precisa ser reverberado, precisa ser ecoado, certo? Então, para encerrar, o objetivo deste vídeo não foi fazer propaganda do livro, tá bom? Mas, obviamente, o momento para... Eu estou com esse conteúdo pronto para ser postado há bastante tempo, mas, obviamente, o momento para isso é bastante propício, né? Não posso negar, tá bom? Então, eu peço que, se você gostou do vídeo, você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que podem se interessar pelo assunto. Peço também que você deixe o seu comentário, isso sempre é muito importante, e que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bem? Lembrando que na semana que vem eu vou postar também um vídeo sobre o que é a liberdade, numa perspectiva filosófica, teológica, até mesmo política, mas obviamente a partir de bases ou de uma reflexão cristã, por isso que isso vai vir aqui para o Teodidatas, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.